tem aqui. Então, na época, né, se a gente voltar aí ao sistema, né, político, o sistema de governo da época era um sistema bem diferente do nosso. Ali os reinos, né, que tinha o rei, quem governava era o rei. Aí tinha lá os que auxiliavam ele, os nobres e tal, né? Mas a população mesmo não tinha nenhum tipo de participação na política, né? Eles eram ali sujeitos àquilo que a liderança maior lá determinasse. E quando alguém se pronunciava, né, reclamando, ou rejeitando, ou se negando a fazer alguma coisa que era determinada por ele, era bem complicado. A perseguição era grande, a repressão era muito grande. Então, baseado nisso, a palavra que vai ser lembra-lhes, né, falando a Tito, né, que lembrasse os fiéis, os cristãos, que se sujeite aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Porque essa era uma forma, aliás, era a única forma de a igreja poder ter alguma participação positiva naquela sociedade. Quer dizer, se fossem obedientes às leis, se fossem sujeitos às autoridades, eles teriam, né, quem sabe, eles teriam uma liberdade de fazer as coisas que realmente Deus gostaria, né, que todos fizessem, que é as boas obras. Então, quer dizer, nós não somos cristãos, nós não servimos a Deus, não acreditamos em Deus, né? Esse povo aí tem um Deus que a gente não sabe nem se existe ou não existe, mas como eles não nos incomodam, como eles são obedientes, como eles são pacíficos, então deixa eles trabalhar. Né? E assim a igreja foi tomando vulto, foi crescendo, né? E foi crescendo a tal ponto de, em um determinado momento, né, já lá pelos anos 300, a igreja se torna a igreja reconhecida, né? A igreja cristã se torna a igreja reconhecida pela autoridade romana, e mais tarde a igreja se torna a igreja oficial do Império Romano. E aí tem duas coisas bem interessantes, uma boa e outra ruim. A boa é que a igreja parou de ser perseguida. Então a igreja passou a ser reconhecida como uma religião, como tantas outras que já tinham, né? E aí a igreja então não era mais perseguida por causa da religião. Mas a partir do momento que a igreja se envolve, né, no trabalho, no governo de Roma, e se torna igreja oficial, então a igreja passa de perseguida a perseguidora. Então foi um momento muito triste na história da igreja, né, que os irmãos que estudam aí, principalmente o Adventismo, estudam bastante isso, né? Foi um momento muito ruim, 1000 anos de monopólio da igreja cristã, no caso da igreja romana, né? Que eles passaram agora a perseguir todos os que não faziam as coisas do jeito que eles queriam. Né? Não interessa se era pagão, se era cristão, o que era. Se não tivesse rezando direitinho com a cartilha, né, ali do Papa e da igreja, que estava junto com o governo, então ele era perseguido. Então foi aonde que os cristãos verdadeiros, a partir desse momento, novamente se tornam marginalizados. Né? Tornam marginalizados e perseguidos. Então a gente, claro que não tem tempo aqui para entrar nessas histórias, mas
é grande o relato de perseguição, né, que a própria igreja romana ela empreendeu contra os que não rezavam direito ali na cartilha, no catecismo deles, né? E tanto é que tinha, nesse período, teve aí instrumentos de tortura, né? Muita coisa assim que dá arrepio só de pensar, né? E que muita gente passou por isso, porque não, né? Era cristão, servia a Deus, mas não entendia que aquilo ali era o papel da igreja, né? E aí então, depois de uma coisa boa, a igreja passou a não ser mais perseguida por causa do Evangelho, agora a própria igreja passa a perseguir por causa dos dogmas, por causa da doutrina, né? Então, para ver como o ser humano, quando ele se desvirtua dos princípios de Deus, ele é capaz de muita coisa, né? Mesmo o conhecimento da palavra, o pretenso conhecimento da palavra, ele é capaz de muita coisa ruim também. Mas aqui, essa orientação, né, que nós, os cristãos, fôssemos pessoas cordatas, pessoas obedientes, e assim a gente teria a oportunidade de fazer as coisas que Deus espera de cada um de nós. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? Que a ninguém infame, né? Quer dizer, infame ou defame, né? Ou fale mal de ninguém, nem sejam contenciosos, né? Pessoas que discutem, brigam por qualquer coisa, né? Mas sejam cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, para isso Deus nos chamou, né? Para mansidão. Que a gente não seja pessoas que defamem as outras pessoas, que prejudiquem, né, de alguma forma outras pessoas, e também que a gente não seja contencioso, esteja sempre arrumando uma discussão, né? Que nem, por exemplo, hoje, né, falando de novo em política, né, hoje a situação é diferente, né? Hoje as pessoas, elas são cidadãos, né? Elas têm o seu título de eleitor, são cidadãos, elas podem participar da política, né? Tanto expressar a sua opinião, né, em relação à política, quanto disputar um cargo, né, eletivo. Hoje é diferente a situação, na época nem se pensava nisso, né? Mas mesmo assim, o que a gente pode fazer é isso, é participar, é opinar, mas a gente não pode ficar eternamente brigando com todo mundo, né? Quer dizer, passou, ganhou, perdeu, né? A vida segue, o Evangelho é sempre mais importante que qualquer outra coisa, né? E a gente tem que fazer, mas eu não votei, eu não gostei, eu não gosto. Eu não votei, não gosto, mas o que diz a nossa lei? Que quem foi eleito assume e vai, né, se não cometer alguma burrada no meio do caminho, ele vai até terminar o mandato dele, quando terminar o mandato ele vai embora. E nós, como cristãos, não temos nada que ficar incomodando quem quer trabalhar, né? Mas está trabalhando errado. Bom, aí é problema dele. Nosso problema agora é ter paz e continuar fazendo as coisas que se espera do cristão, que é boas obras, que é pregar o Evangelho, que é, né, ser uma boa influência na sociedade que a gente vive. Mas participar da política hoje a gente pode. Na época não podia, não tinha como, né? A estrutura era outra, bem diferente. Então, só para a gente entender as mudanças que às vezes acontecem, né? Não na palavra de Deus, mas no comportamento humano, né? Outrora, né? Quer dizer, tempos atrás, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, palavra interessante, né? Extraviado, servindo a violência, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros.
E é triste a gente lembrar, ver essa situação, quantas pessoas estão assim, né? No mundo que a gente vive, pessoas que a gente se relaciona, vizinhos da gente, pessoas, né, conhecidos, sempre com uma contenda, sempre com uma rixa, sempre com uma briga, sempre odiando alguém, né? E Paulo diz, nós éramos assim também. A gente esqueceu, a gente não é mais, então a gente esqueceu, a gente não lembra mais disso. Mas o mundo é assim, né? O ser humano, quando ele está longe da presença de Deus, ele é levado a esse tipo de coisa. Então Paulo, ele não tira o corpo dele fora, ele diz, não, nós também éramos assim. Mas hoje nós podemos ser diferentes. Por quê? Quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e no seu amor para com os homens. Então Deus, com a sua bondade, com o seu amor pelos homens, né, ele interviu nessa situação que a gente vivia, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Claro, a gente fazia tudo errado, então não por causa disso, mas segundo a sua misericórdia, e ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então aqui, um momento em que Deus encontra o homem, né? Que o homem abre o seu coração, como diz lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Entrarei na sua casa, conhecerei ele comigo. Então no momento que o homem abre o seu coração para Deus, ele faz essa transformação. E ele coloca em nossa vida uma direção que a gente não tinha antes, né? Que é a direção do Espírito Santo de Deus. Que, como a Bíblia diz, o mundo não pode receber. Mas aqueles que servem a Cristo receberam, né? E tem consigo essa obra, né, do Espírito que age de uma forma a transformar toda a situação. O Espírito Santo que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, né? Tem outro texto que fala justificado pela fé, né? Justificados pela sua graça, mediante a fé, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós somos herdeiros de Deus, pela graça de Deus, não aqui no mundo, né? Não aqui. Aqui a gente acaba vivendo uma vida até certo ponto parecido, né, com os outros. Mas a diferença, né, do cristão para o não cristão, quem serve a Deus para quem não serve a Deus, é a vida eterna, que é uma vida que nos é oferecida, nos é prometida e garantida para toda a eternidade. Então, isso nos leva a viver uma vida realmente de temor a Deus, porque a gente, né, vislumbra aquela eternidade toda. Mas quanto tempo? 1000 anos? Nossa, muito tempo. Mas não, é mais, é 2000, não, mais. É quanto? Não tem limite mais. Né? É como você tem um cartão de crédito sem limite. Já imaginou um cartão de crédito sem limite? Ela te gastava o quanto quiser. Até. Então, assim é a vida eterna, ela é ilimitada, ela é para sempre. E daí, por outro lado, se a gente pensar ao contrário, tem o castigo eterno também. Ah, mas depois de 1000 anos eu saio de lá. Não sai. Ah, depois de 2000 anos aí eu posso sair. Não sai. É eterno. Eterno é eterno, não acaba nunca mais. Então, essa graça que Deus nos deu é uma coisa sem comparação, né? Esperança da vida eterna. E ainda diz mais, fiel, né, lá no capítulo, no versículo 8,
Fiel é a palavra e quero que proclamem com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, se existe uma tarefa para nós, cristãos aqui, é fazer o que é bom. Ah, mas tem que ser coisa grande? Não, não precisa ser coisa grande. Qualquer coisa boa que você possa fazer, que eu possa fazer, está servindo a Deus. Inclusive a Bíblia diz que se alguém der um copo de água para alguém, né, está servindo a Deus. Então, nas coisas mais simples do dia a dia, de repente um conselho, uma palavra, né? Quantas pessoas talvez estavam já pronto para tirar a própria vida, conversa com o cristão, recebe uma palavra de conforto, de ânimo, né? De reflexão, e pensa e muda de vida. Né? Assim, na igreja, quantas pessoas, né, que entram na igreja como o último recurso, né? E recebe ali uma boa acolhida, né? Por isso eu sempre falo, né? A gente quando estava na igreja, sempre falava, orientava os irmãos, né? É importante receber bem, dar atenção. Talvez aquela é a única oportunidade. Aquela pessoa veio ali em busca de alguma coisa que tirasse ela do pensamento que ela estava. E daí, se a igreja está tudo bem, tudo tranquilo, parceiro, e deixa aquela pessoa meio escanteada, a pessoa não recebe nada, sai dali de repente. Foi a última vez. Né? Então, recebe bem, conversa, dá um Deus, dá um adeus, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Né? Sem pressionar a pessoa, mas fazer a pessoa se sentir bem, né, que chegou. Porque os irmãos imaginam, né? A gente está aqui, ó. Garanto para vocês que aqui da rua mesmo tem muita gente com vontade de entrar aqui. Mas cadê a coragem? Tá? Não é fácil. Você chegar num lugar desconhecido, você vai chegar só no momento de desespero. Daí você... Então, se chega alguém na nossa igreja, numa reunião que a gente está, ou em qualquer lugar, né? Então a gente não deve perder a oportunidade de falar alguma coisa boa, de fazer a pessoa se sentir que ela tem o seu valor. Né? Por mais que ela esteja se sentindo um lixo, um ninguém, mas a gente mostrar para ela que ela tem o seu valor. Sabe? É a oportunidade que Deus está dando. E não são coisas grandes, não, são coisas apenas que a gente tem que estar sempre atento para isso. Né? Então, essas coisas são boas, né? Praticar essas boas obras. Né? E depois ele fala sobre aquele que não, sempre tem os rebeldes, né? Os desobedientes. Fala com ele uma vez, fala com ele duas, não resolver, não vai também perder a tua parte por causa dele. Né? Já falou, já disse, já orientou. Agora deixa que ele siga o seu caminho, né? Daqui ele mesmo chega. Porque ninguém muda ninguém. Nós não temos a capacidade, e nem Deus faz questão de mudar ninguém que não queira ser mudado. Já pensou que coisa chata seria alguém que não quer ir para o céu chegar para o céu? Ia ser ia ser um inferno no céu. Porque a pessoa diz, não, eu não queria vir. Eu estou aqui porque estou obrigado, eu não quero vir aqui. Então nem Deus obriga ninguém aí a mudar de vida. Né? Mas quando a pessoa realmente ela quer mudar de vida, aí todo o apoio que ela puder receber é bem-vindo, é importante. E quando Deus tem tirado, né, situações assim horríveis de uma vida derrotada para uma vida de felicidade, de paz, né, dentro da sua palavra. Amém?